Novas estatísticas mostram que a violência no trânsito é a segunda maior causa de morte no país, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Consequências devido principalmente ao desrespeito às leis e da má qualidade dos motoristas. Falaremos no próximo programa com o capitão Jean Amaral, assessor da Polícia Militar de Juiz de Fora, sobre a violência no trânsito. Nosso encontro é nesta terça-feira, às 10 horas da noite, aqui na TVE. Eu espero por você. Até lá! Em 2012, o Brasil teve cerca de 60 mil mortes em acidentes no trânsito. Este número de mortes equivale ao número de vítimas feita pela guerra do Iraque em 3 anos. Sobre esses números assustadores, eu converso com o capitão Jean Amaral, daqui de Juiz de Fora. Tudo bom, Jean? Seja bem-vindo ao nosso programa Curto Circuito. Jean, conta pra gente, você que está ligado diretamente ao trânsito, que faz esse controle, né, essas estatísticas do trânsito na cidade, qual a análise que você faz, o porquê de tantos acidentes? Cerca de 60 mil mortes só o ano passado. Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né, conversando com as pessoas que, né, já são assíduas nesse programa, né, não deixa de ser um dos melhores programas da terça-noite em Juiz de Fora. Mas realmente é uma análise que nos preocupa bastante, porque a situação que o Brasil vem vivendo hoje já é uma situação que alguns países já desenvolvidos viveram há algumas décadas atrás, que é essa explosão no número de acidentes de trânsito. Né? Hoje, todas as pessoas fazem parte do trânsito. Né? As pessoas que saem de casa, colocam o pé no passeio, já estão fazendo parte do trânsito como pedestre. Né? Os condutores, todas as pessoas que estão nas ruas fazem parte do trânsito. E essa explosão no número de mortes, né? O que chama atenção realmente são as mortes no trânsito, ela é fruto de um descrédito nas leis e um descrédito nas normas do trânsito. Né? O Código de Trânsito Brasileiro é a Bíblia para quem está na condução dos veículos, seja ele até para quem seja um pedestre, porque nós temos também punições para pedestres, mas elas não, até então, por uma questão de regulamentação, ela não pode ser aplicada ainda, mas realmente nos chama atenção. E o que mais nos chama atenção é que mesmo com o endurecimento das leis, com a mudança do Código de Trânsito, que já faz alguns anos, e com o endurecimento da lei seca, que é muito recente, as pessoas ainda não acreditam nas punições, mesmo elas sendo um tanto quanto severas para uma realidade de Brasil. Ô Jean, a gente percebe também que há anos, décadas, que o duelo entre o motorista e o pedestre é eterno. Até onde vai a culpa do motorista, até onde vai a culpa do pedestre? Sim, os condutores e pedestres, eles se acusam, né? Então, ou seja, o condutor sempre vai imputar a culpa de determinado acidente, provavelmente dos atropelamentos, ao pedestre por sua vez. Mas o motorista esquece que muitas das vezes ele também é o pedestre. Né? Boa parte das vezes ele também pode ser o pedestre. Mas a gente não pode imputar a culpa a A ou B, a X ou Y. A culpa é de todos. Né? E a gente tem que imputar o motorista, tem que imputar a segurança do veículo e a engenharia de tráfego também, que é muito importante, ou seja, as condições que são dadas ao pedestre de locais adequados para a travessia, né? As condições são dadas aos veículos para um fluxo normal dos veículos e as cidades ainda estão se aclimatando para poder acompanhar essa explosão no número de veículos nas ruas. Né? O número de veículos nas ruas, seja ele de veículos de passeio, de motocicletas principalmente, eu também acho que é um assunto que a gente deve abordar, é a questão das motocicletas, uns veículos de fácil acesso, de poder aquisitivo baixo, para aqueles que têm um poder aquisitivo baixo, né? Para aqueles que usam a motocicleta para esporte, ok, mas aqueles que usam para o trabalho diário, para ir e voltar para casa também é um grande problema para nós. Mas nós não podemos acusar a ou B, condutor ou pedestre, por essas questões. A culpa é de todos e eles devem sim viver em harmonia para que tudo dê certo. Nos últimos anos nós observamos também um grande aumento, um crescimento exagerado até do número de motos nas ruas das cidades. Não só em Juiz de Fora, eu acho que no país inteiro, né, que são pessoas que utilizam a moto como ferramenta de trabalho. Isso aumentou bastante, que a gente percebe também que são cerca de 10 a 15 motos por dia, só em São Paulo. Sim, as motocicletas elas viraram um problema do Brasil, né, com relação à questão do trânsito. O número de motocicletas aumentou de uma forma assim, muito grande, né? Fora daquilo que a gente podia prever.
A facilidade de acesso à motocicleta hoje em dia é indiscutível, né? As pessoas têm muita facilidade de adquirir uma motocicleta. Hoje um cidadão que ganha um salário mínimo, ele tem como comprar uma motocicleta 0 km, dependendo do modelo da motocicleta, obviamente. Mas hoje as motocicletas são vendidas em 60 vezes, com a entrada muito pequena, e isso fez com que as pessoas, mesmo não habilitadas, e aí tem uma outra questão também que a gente tem que colocar em pauta, que são um número muito grande de pessoas inabilitadas que estão conduzindo as motocicletas. Nas operações policiais que a gente faz, principalmente nos bairros da cidade, a gente percebe claramente essa questão. As pessoas acreditam que andando com a motocicleta nos bairros, elas não vão trazer risco para ela ou para outras pessoas, porque, entre aspas, a Polícia Militar não faz operações blitz nos bairros. É um engano muito grande, porque nas operações policiais blitz que a gente faz nos bairros, a cada 10 motocicletas paradas, 6 ou 7 são conduzidas por pessoas inabilitadas. Né? E elas muitas das vezes falam, mas eu conduzo a motocicleta inabilitada há muito tempo, nunca sofri acidente, mas você é uma bomba relógio, você, sem as orientações básicas que o Código de Trânsito traz, né? E a gente não pode desmerecer a autoescola, que traz uma orientação muito grande para o condutor, sobre principalmente regras de trânsito, porque muitas das vezes o desrespeito a regras básicas de trânsito é que acaba gerando o acidente. E importante lembrar que aqueles que estão conduzindo a motocicleta inabilitada, caso se envolvam em qualquer tipo de acidente, seja ele sem vítima, com vítima, ou até uma direção perigosa do veículo, estão incorrendo em crime de trânsito e podem inclusive ser presos. Então, ou seja, a motocicleta hoje é a grande vilã do trânsito no Brasil. O número em que aumenta-se o número de motocicletas no trânsito é muito maior, chega a ser progressão geométrica com relação ao número de veículos de passeio. Em Juiz de Fora, por exemplo, há 10 anos atrás, nós tínhamos aí em torno de 120, 130 mil veículos, englobando veículos de passeio e motocicleta. Hoje nós temos quase 220 mil veículos licenciados na cidade de Juiz de Fora, fora os veículos de fora. Juiz de Fora é uma cidade polo aqui na região da Zona da Mata e vertentes, que acaba chamando muita gente para cá. E essa também é um outro ponto que a gente acaba verificando nas estatísticas policiais. As pessoas que vêm de fora da cidade, que acabam estando aqui conosco, seja ela conduzindo os veículos ou enquanto pedestre, se envolvem muito mais em acidente aqui na nossa cidade do que as pessoas da cidade de Juiz de Fora. Devido às cidades menores, né, que Juiz de Fora é uma cidade de porte médio, e as outras bem menores, não estão habituadas, né, ao trânsito mais pesado, não é isso? Muito provavelmente essa também seja uma estatística verificada nas grandes capitais. Provavelmente na capital mineira ou em outras capitais, o número de pessoas que se envolvem em acidente lá seja muito expressivo, assim como nós temos aqui. Mas voltando à questão das motocicletas, os atropelamentos hoje na cidade, eles são, na sua grande parte, gerados pelas motocicletas. Hoje nós passamos a perceber, até por várias campanhas do governo federal, do estadual e até mesmo municipal, fez algumas campanhas recentes com relação à educação no trânsito, nós vemos em alguns momentos os motoristas dos veículos de passeio parando em algumas faixas de pedestre, dando preferência ao pedestre, mas o motociclista, no ímpeto, né, na ânsia de chegar ao seu objetivo final, acaba por não obedecer e nos corredores entre os veículos acabam desrespeitando a preferência do pedestre. E nós vemos também, com relação aos atropelamentos causados por motos, os idosos acima dos 65 anos e as crianças até os 11, 12 anos, as grandes vítimas das motocicletas aqui em Juiz de Fora. Então podemos culpar também os pedestres, também até pela desatenção que acontece aqui, principalmente, né, no centro da cidade aqui de Juiz de Fora. Sim, e aí outra informação muito interessante para nós aqui. A Avenida Rio Branco, a principal avenida da cidade de Juiz de Fora, que é a avenida que é a melhor sinalizada para pedestres e veículos, é a avenida campeã disparada do número de acidentes. Então, ou seja, uma avenida que possui faixa de pedestre pintada no solo, semáforo para pedestre, nós temos dispositivos que impedem o pedestre de passar em locais inadequados, são aquelas cercas, nós temos o canteiro que foi agora modificado, que dificulta um pouco mais a transposição. Mesmo assim, nós temos uma avenida com um número muito grande de atropelamentos. O pedestre está sendo mal educado, ele é mal educado. Sim. Ele provoca muitos acidentes também. Sim, a gente pode comparar o pedestre como a água do leito de um rio, ou seja, onde há facilidade de acesso, ele vai passar, e é muitas vezes o que a gente acaba vendo na Rio Branco. Se há, por exemplo, a falta de uma tela de proteção,
o pedestre acaba passando por ali, porque é mais fácil chegar ao outro lado da pista. E a gente percebe muitas das vezes essa educação não em cima de uma faixa etária, a gente vê isso com todo tipo de pessoa, e a gente acaba vendo muitas vezes, o que nos chama muita atenção, esse desrespeito muito ligado à pessoa mais idosa. Né? O idoso, a gente tem acompanhado isso, principalmente na conversa, no momento do acidente com o idoso vítima de atropelamento, que ele não se incomodou em obedecer os locais adequados para a travessia. Talvez muitas vezes ligado à época em que ele podia atravessar com tranquilidade algum outro lugar que ele gostaria de atravessar. Né? Jean, você comentou que nós até dissemos aqui, né, que o motorista ele é muito mal treinado, capacitado para poder ir para as ruas. É como se estivesse para um campo, né, para uma arena. E as autoescolas de Juiz de Fora, elas capacitam adequadamente os futuros motoristas? Olha, professor, as autoescolas de Juiz de Fora, elas cumprem a carga horária como qualquer autoescola do Brasil. Então, ou seja, o que nós temos visto, e aí houve até algumas matérias que disseram que o número de pessoas que eram reprovadas no exame de habilitação aqui em Juiz de Fora estava além daquilo que se via em outras cidades. Mas pode-se fazer levantamentos, apurações, estatísticas, e não vai se conseguir chegar a um resultado sobre a culpa é de quem, né? Se é da autoescola, se é bom ou se é ruim, ou se é do mau aproveitamento do condutor. O que a gente percebe muitas das vezes é uma pressa da pessoa em querer tirar a carteira sem querer saber muitas das vezes da legislação. Então, ou seja, nós temos 3 atores nesse cenário, né? Nós temos a autoescola, né, o professor da autoescola, nós temos o aluno condutor, que é o aspirante a condutor, né? O futuro motorista, motorista, e nós temos o policial civil, que é aquele que vai avaliar, né, o grau de conhecimento do aluno. Então nós temos 3 atores, não vamos chegar a nenhum objetivo nessa história, mas o que a gente quer é que aquele condutor, seja ele com poucas aulas ou com muitas aulas, ele seja bem treinado, e o que é mais importante, que ele tenha conhecimento dos riscos de estar com o veículo nas mãos, né? Porque ele, enquanto num veículo, ele tem uma carapaça, ele tem um escudo que, dependendo do que ele vai fazer com aquela arma, ele pode trazer muito prejuízo a muitas vidas, muitas famílias. Ou a si própria, outras pessoas também, né? Exatamente. Ô, Jean, eu queria que você fizesse uma análise para a gente com relação à fiscalização. A fiscalização que é feita aqui em Juiz de Fora com relação a essa grande violência do trânsito que nós também vivemos, né, dentro dos grandes centros urbanos. Há uma fiscalização adequada com relação a bafômetros, né, a aplicação, a aplicabilidade da lei seca, há pessoal efetivo suficiente para isso? Sim, nós temos um grupamento em Juiz de Fora, que é o pelotão de trânsito da Polícia Militar, que se ocupa exclusivamente com as fiscalizações de trânsito, e são as equipes que trabalham com a fiscalização, com a aplicabilidade da lei seca. Só que a gente não pode se ater apenas ao policial de chapéu branco, que ele é que é o único policial que fiscaliza o trânsito. Todos os policiais militares que estão nas ruas estão capacitados, orientados e sabem fazer a fiscalização de trânsito, estão prontos para que se faça, né? Além disso, aqui em Juiz de Fora nós temos os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte, que também fazem esse tipo de fiscalização. Então, ou seja, as operações da blitz da lei seca, elas não necessariamente precisam ser exclusivamente para esse tipo de fiscalização, ou seja, qualquer blitz da Polícia Militar, ela vai fiscalizar as condições do condutor, se ele é habilitado, se ele está em condições de dirigir, as condições do veículo, se ele está em condições, se ele está licenciado para estar nas ruas, e vai também partir para a parte policial, ou seja, se houver uma suspeição em cima daquele veículo, dos ocupantes, eles vão passar por uma busca pessoal para que possa se verificar essa questão. Mas com relação à pergunta do senhor sobre a aplicabilidade da lei seca, ela vem acontecendo, tanto é que recentemente nós tivemos um número de pessoas que passaram a figurar nas estatísticas, né? O número aumentou, e se o número aumentou, é também porque a fiscalização aumentou. O foco dessas operações, elas vêm sendo principalmente em locais onde as pessoas consomem a bebida alcoólica, nos bares, nos locais de festa, ou seja, já existem alguns lugares da cidade que são conhecidos por nós, onde as pessoas frequentam à madrugada, às noites, para poder consumir bebida alcoólica, e esses são os pontos em que deve haver a fiscalização. Não necessariamente, como eu disse, apenas a blitz pode ser o foco da fiscalização, mas o policial, durante o patrulhamento, suspeitar de algum condutor que esteja embriagado ou sob a influência de qualquer substância entorpecente, aí a gente fala das drogas, ele pode ser parado e punido. E as leis tiveram endurecimento recentemente, né? Muitas das vezes, eu até disse no programa anterior do ano passado,
Muitas das vezes nós éramos surpreendidos pelo condutor que nos falava abertamente que não, você pode me multar quantas multas você quiser fazer, que eu tenho dinheiro para pagar. Ou seja, um descrédito total na aplicabilidade da lei. Com o endurecimento da lei e com maiores restrições para que ele conduza o seu veículo posteriormente, isso diminuiu um pouco. As pessoas ainda estão temerosas com relação ao endurecimento da lei seca. Hoje a pessoa fica sem a sua carteira de habilitação, se for flagrada conduzindo o veículo embriagado ou sob a influência de qualquer substância entorpecente. Aplica-se a multa de R$ 1.800 nesse veículo, fora as outras multas que podem advir do comportamento dele durante a abordagem. Jean, nós vamos dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta já já para sabermos e compreendermos melhor a violência no trânsito em Juiz de Fora e em toda a região. Até já. Estamos de volta com o Culto Circuito e no programa de hoje eu converso com o capitão Jean Amaral, assessor de comunicação da Polícia Militar daqui de Juiz de Fora. Jean, a gente falou de muitos dados, muitas estatísticas no bloco anterior, mas há uma outra estatística que diz o seguinte, que a maior parte das vítimas está na faixa entre 18 e 34 anos de idade. A que se deve esse período, essa faixa desse pessoal que é praticamente jovem? Professor, é a faixa das pessoas economicamente ativas, né? Iniciando no mercado de trabalho, né? Adquirindo o seu primeiro veículo, né? E aí a gente falando das motocicletas, os campeões de acidentes nas motocicletas, os condutores, quem é mais vitimado é realmente essa faixa dos 18 a 34 anos. Mas quem são essas vítimas? São os que estão conduzindo os veículos de passeio? Não. A grande parte está conduzindo a motocicleta e não são vítimas de atropelamento, como eu disse no primeiro bloco, as vítimas de atropelamento estão aí acima dos 55 anos, 60 anos e as crianças, mas quem está morrendo e quem está matando principalmente no trânsito são as pessoas de 18 a 34 anos. Né? A irresponsabilidade, entre aspas, do jovem, né? O ímpeto, né? A ânsia de chegar até o objetivo, né? O seu começo no mercado de trabalho e querendo mostrar o serviço, né? Mostrar que ele é o melhor na condução, ou até mesmo por essa disputa entre eles mesmos, né? De mostrar quem é o melhor condutor, né? E essa adrenalina, né? A mais que o jovem tem, o somatório disso tudo acaba colocando essa faixa de pessoas, né? Que fazem com que a riqueza do Brasil venha a crescer, morrendo no trânsito. Então, a gente percebe justamente, inclusive, nas estatísticas daqueles que cometem as infrações de trânsito também como sendo os maiores infratores no desrespeito às leis de trânsito, as pessoas dos 18 a 34 anos. Jean, o Brasil ocupa atualmente o 5º lugar do índice de